E continuamos este nosso caminho de estudo sobre a Palavra de Deus. E, mais uma vez, queremos acolher no nosso programa aquele que está nos ajudando a fazer este percurso, o Padre Alexandre Vasconcelos, que é doutor em Teologia Bíblica. Bem-vindo mais uma vez entre nós, Padre. Olá, é sempre padre. uma alegria. Olá. E sempre bem-vindo aqui entre nós. Padre, nós começamos a estudar o livro do profeta Ezequiel, conhecer o nome, do profeta, aquele que fortalece diante de uma sociedade que estava fragmentada, o povo estava vivendo a experiência da dispersão. E hoje nós chegamos numa segunda parte deste livro, que vai nos falar sobre esta questão dos juízos de Deus sobre Judá. Nós deixamos uma tarefa de casa, para que aqueles que nos acompanham aqui pudessem ler do capítulo 4 ao capítulo 24. Nós estamos colocando um biblista numa situação embaraçosa, em poucos minutos falar tudo isso, Mas para a gente começar o nosso bate-papo, como que Ezequiel, então, ele alertou o povo sobre aquele julgamento que estava para acontecer? Ok. Ele fez isso, padre, de dois modos. Do capítulo 1 ao capítulo 24 é julgamento. Do capítulo 25 até o último 48 é encorajamento. Então, primeiro, ele faz um juízo pesado sobre os israelitas, para depois lhes dar esperança. Deus permitiu, então, que o povo de Israel, a sua elite, fosse arrancada da terra, o templo fosse destruído, o templo de Deus fosse destruído pelo rei Nabucodonosor, e o povo, principalmente a elite, fosse levada, escravizados ou exilados para a terra daqueles que eles consideravam pagãos. Mas qual foi o motivo maior? Por que isto aconteceu? Aí vem o juízo. Ezequiel esclarece a razão, para que eles não se esquecessem disso e o fizessem outra vez. A razão está no capítulo 6, diz assim, vou ler, ok? Capítulo 6, versículo 4. Vossos altares serão devastados, vossos altares de incenso serão quebrados, e lançarei vossos mortos diante dos ídolos. Qual foi a razão cabal do castigo? Idolatria. Onde ele usa a palavra ídolo aqui, ele usa a expressão hebraica gigulim. Essa palavra ídolo, gigulim, ele aparece 48 vezes, mais ou menos, no Antigo Testamento. Só no livro de Ezequiel, 37 vezes. Quase tudo ali. E o engraçado é o trocadilho, porque as mesmas palavras em hebraico é usado para esterco. Vocês estão colocando a devoção de vocês nesses ídolos, nesse esterco. Então, mais à frente, na outra profecia, ele fala, então vocês vão comer bolo de esterco, esquentado no esterco. É o castigo, é o juízo. Então o povo está se deixando conduzir pelos ídolos. E aí Deus, por meio do profeta, chama a atenção deste povo. Tanto antes, como também no exílio, eles começam a prestar culto a outros deuses. É muito importante que quem estuda a Sagrada Escritura tenha em mente o núcleo teológico das Sagradas Escrituras, o miolo do pão. É esse, Deuteronômio 6, de 4 seguintes. Amarás o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus é um e único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de toda a sua força. E no versículo 14, lá na frente, não terás outros deuses além de mim. É uma questão de adultério religioso. Deus tem asco, ele chama isso de abominação. Não é elegante falar isso hoje em dia, não é fashion, nem politicamente correto, mas idolatria, segundo a doutrina cristã católica e segundo o catecismo, é pecado gravíssimo, que fere o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Interessante, padre, quando o senhor traz essa questão dos ídolos,
Porque parece que a nossa sociedade, ela vive um pouco isso, né? Abandona a Deus, aquele que nos ajuda a fazer a experiência do êxodo, para fazer uma experiência de libertação, e se aproxima dos ídolos que nos faz escravos, mas nós não percebemos que nos tornamos escravos. Eu estou correto quando faço essa afirmação? Não só está correto, como que hoje em dia esses ídolos têm nome de pseudo-subcelebridades, os quais nós queremos imitar a imagem deles, o comportamento deles, como os daqui faziam também, ao ponto de sacrificarem seus próprios filhos a troco de quê? Prosperidade e fartura. E aconteceu o avesso. Eles foram levados a nada com o advento do exílio e da destruição do templo. Quem muito quer, nada tem. Coisa interessante essa afirmação que o senhor faz, padre, porque nos ajuda até a rever o modo, né, que vivemos a nossa fé cristã na sociedade hoje. Continuando esse nosso estudo, nós vemos ali que Ezequiel fala que o templo de Jerusalém será uma fortaleza, era uma fortaleza. Por que isso? O templo, uma fortaleza. Quando Salomão projetou o templo, ele colocou duas colunas, uma ao norte e uma ao sul. Ou seja, o templo ficava a leste, onde o sol nasce. Essas colunas, esses pilares eram feitos de bronze. Quando o sol nascia, os raios do sol incidiam sobre aquelas colunas, a arestia, né? Então, a réstia, como as pessoas falam, aquelas luzes vinham, quase que cegava o povo e lembrava o brilho de Deus. E lá dentro acontecia isso também, só que essa era uma luz de ilusão, porque eles transformaram o próprio templo num ídolo. Já que Deus está aqui, nada pode nos acontecer. Eles trocaram Deus pelo templo. É como a gente que quer adorar a lei de Deus e não o Deus da lei, não é? Se fixar e concentrar em pequenas regras religiosas e esquecer da caridade e da humildade do Senhor Jesus. E aí nós temos Ezequiel que percebe, né, que a infidelidade desse povo faz surgir um julgamento. Por que desse julgamento? O julgamento foi ferir a essência do ensinamento mosaico. Deus é um, Deus é único, Deus é um Deus zeloso, e Ezequiel usa a expressão, ele é ciumento. A relação Deus com o povo dele é uma relação passional. Deus não se relaciona com a gente como um observador frio e calculista. Não, a relação de Deus conosco é afetiva. Eles feriram, com a idolatria, eles feriram o coração de Deus. Deus que fez tudo por eles, arrancou-os do sofrimento e do jugo do Egito, ouviu o clamor, o gemido do meu povo e vim socorrê-lo e ajudá-lo, como uma mãe faz quando um filho grita. E agora eles fazem isso, troca. O capítulo 16 de Ezequiel é muito explícito nisso daí. Eu te achei como uma abortiva sobre o sangue, te lavei, te criei, te enchi de vestimentas, pele de delfim, ouro, prata, e você se prostituiu com as outras nações. A expressão que ele usa é pesada, prostituição, não é? Parece-me que as expressões elas são pesadas para resgatar o povo do esterco. Exatamente. Exatamente. O povo, eles já começam de alguma forma, se isso fosse possível, a cheirar mal, não é? E eles lá no exílio, apesar do que aconteceu, eles insistiam no mesmo erro, cultuando não só os deuses babilônicos e assírios, como também deuses egípcios, não é? Virou uma espécie de sincretismo. Não é só a idolatria que é condenada, o sincretismo também é. A mistura, pegar um pouco de cada e fazer disso a minha religião. É inadmissível para um Deus único. O que Ezequiel conclama é a devoção pura, não há mistura. É inaceitável para os padrões bíblicos, não para os padrões seculares, mas para os padrões judaico-cristãos,
não passa. Interessante, padre, isso, né, que o senhor colocou nesse estudo que nós fizemos hoje, que Deus, ele é um Deus ciumento, mas é um ciúmes porque ama. Então, a partir disso, o que esse ciúmes de Deus ensina às nossas comunidades a viver melhor o segmento da pessoa de Jesus Cristo? Todo o ciúmes de Deus, baseado no amor de Deus, e se o amor de Deus é infinito, incomensurável, os ciúmes dele, essa paixão. E veja, quando nós falamos ciúmes, não é um sentimento patológico, é um sentimento de zelo. Aquilo que eu quero cuidar porque é meu, gostando ou não, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Por causa, primeiro, ele nos criou e por causa do nosso batismo. Ou se preferir também, porque seu Filho nos resgatou com o seu sangue. Então, esse amor de Deus, esse zelo de Deus se manifesta onde? Na cruz. Olha o que eu faço por vocês, não é? Naquele tempo de Ezequiel, o povo foi castigado. Agora eu castigo o meu filho para que não aconteça a mesma coisa com vocês. Padre, muito obrigado, né, por esta reflexão que fizemos no dia de hoje. Na próxima semana nós vamos continuar estudando aí os oráculos, né, contra as nações estrangeiras, e a tarefa de casa é essa: lerem do capítulo 25 ao capítulo 32. E a gente vai saber também um pouquinho mais aí sobre os julgamentos de Deus sobre outras nações. Nos encontramos na próxima semana, padre.